Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Dando sequência à nossa série de vídeos extras, além do que já enviamos semanalmente, hoje postaremos receitas de Páscoa. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita são uma lata de leite condensado, 2 vezes a medida de leite comum, 2 colheres de sopa bem cheias de amido de milho, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 1 colher bem cheia de sopa de margarina ou manteiga e 4 gemas. Nós vamos usar nessa receita ovos de chocolate. Nós ensinamos na receita anterior como fazê-los, mas se você não quiser, você pode comprar pronto, chegar em casa você abre e usa as metades. Aqui nós temos 2 colheres bem cheias daquele cereal matinal sabor morango. Se você não tiver esse cereal, você pode usar também 2 caixinhas de gelatina. Aqui a quantidade é opcional. Se você quiser uma cor mais forte, você coloca mais. E aqui nós temos chocolate derretido, que sobrou também dessa receita. Se você não tiver esse chocolate derretido, você pode comprar uma barra pequena de chocolate e derretê-la no banho-maria. Se você for presentear alguém, você pode comprar papel celofane para embrulharmos a nossa sobremesa. Nós podemos usar também opcional cerejas, podemos colocar morangos para enfeitar a nossa sobremesa. E como é uma sobremesa para comer de colher, vocês podem colocar na embalagem para presentear essas colheres descartáveis. Fica muito bonito também, faz parte da receita. E aqui, olha, são alguns confeitos que nós temos de sugestões de enfeite da nossa receita. O importante mesmo é a metade do chocolate recheada com os 3 sabores, por isso que chama napolitano, chocolate, creme e morango. Da quantidade de leite que nós vamos usar, nós vamos colocar um copo para dissolver o amido de milho. Então nós dissolvemos o amido de milho, fora do fogo. Em uma panela, nós vamos colocar todos os ingredientes. O leite, a margarina, o leite condensado. Vamos desmanchar assim as gemas antes de colocar na mistura. Vamos colocar as 4 gemas. Vamos colocar o amido de milho dissolvido em meio copo de leite. E vamos colocar a colher de sopa de essência de baunilha. Agora nós vamos deixar no fogo baixo. Esse creme vai engrossar. Quando ele começar a ferver, aí nós apagamos o fogo. Não podemos deixar ele agarrar na panela não. Por isso nós temos que ficar aqui, não podemos parar de mexer. Está quase fervendo. Olha como fica grossinho, gente, olha. Aqui, ó. Quando começar a ferver, nós apagamos o fogo. Nós reservamos 3 vasilhas. Aí nós vamos dividir em 3 partes o nosso creme. Neste pote nós vamos misturar o chocolate derretido. Neste outro nós vamos colocar o morango em pó, o cereal ou então a gelatina. E esse aqui vai ficar puro. Agora nós misturamos bem para ficar uma mistura homogênea. É bom fazer isso enquanto o creme ainda está quente, tá? Porque se o chocolate estiver endurecido, o creme derrete ele um pouquinho para misturar bem. Então nós misturamos o creme de chocolate. Agora vamos colocar o pó de morango. Misturamos também. Nós batemos bem assim para o pó dissolver, tá? Ai, que bonito, gente. Se vocês quiserem um tom mais forte, coloca mais pozinho de morango. Se quiser mais fraquinho, coloca menos. É a gosto. Nesse aqui nós não colocamos nada, não. Agora nós vamos deixar esfriar. Depois vamos levar à geladeira por mais 10 minutos para endurecer. Nós deixamos 10 minutos na geladeira para ficar nesta consistência o creme, olha. Bem cremoso, olha. Nós vamos colocar dentro dos saquinhos os cremes. Nós cortamos só um pedaço assim da ponta com a tesoura e vamos colocar, olha. Pode colocar do jeito que vocês quiserem, tá?
Se vocês tiverem o saco de confeitar, pode usar, tá? Agora nós vamos fazer assim com todos os ovos que nós temos. Então nós completamos os ovos com os cremes. Chama napolitano, que tem os 3 sabores que tem no sorvete napolitano. Por isso que chama ovo de Páscoa, uma sobremesa napolitana. Agora um detalhe, gente. Nós deixamos esses aqui mais vazios. Esses aqui nós enchemos mais. Esses mais vazios, se for para vocês presentearem alguém, nós vamos colocar esses confeitos e depois nós vamos colocar um pouco dessa calda que sobrou ainda do chocolate que nós fizemos. Olha, isso aqui é calda de chocolate. Agora nós vamos usar nossa criatividade e vamos enfeitar do jeito que nós quisermos, tá? Podemos colocar confeitos. A sugestão que nós recebemos fosse de uma sobremesa de ovo de Páscoa de colher. Mas esses aqui, ó, nós colocamos uma cereja. Pode colocar morango, qualquer coisa. Vocês podem também rechear com mousse de limão, com mousse de maracujá. Agora esse aqui na frente, nós não enchemos ele muito não. Eles estão mais vazios, olha. Porque se vocês quiserem presentear alguém, nós vamos fazer uma camada bem fina de chocolate para proteger. Porque se você for embrulhar ele do jeito que tá, o papel celofane vai agarrar nos enfeites e no creme. Então nós vamos, como se fizer uma tampa, fechar para poder embrulhar. Tudo isso são sugestões. Vamos fazer uma camada bem fina. Vamos fazer assim com todos eles, tá? Então agora nós vamos levar agora na geladeira para endurecer essa casca fina, para terminarmos a nossa receita. Então os ovos que nós colocamos na geladeira para presentear, eles endureceram, olha. E ficou uma tampa bem fina, tá? Agora nós vamos embalar o chocolate para vocês verem como que fica. Como é um chocolate de colher, nós colocamos a colher aqui dentro, ó. Aqui, gente. Então aqui está a metade de um chocolate, com creme por dentro, com os confeitos. A colher, para mostrar que a colher tá aqui, que é o chocolate de colher, embalado para você presentear. Lembrando que esses chocolates devem ser conservados na geladeira, porque o recheio é creme gelado. Mas não estraga fácil não, tá? Deixando na geladeira, fica até uma semana. Vamos fazer assim com os outros chocolates também. Então nós terminamos de fazer a nossa receita de hoje. Esses ovos aqui, para serem consumidos no dia da Páscoa. E esses aqui, no caso de forem presentear, quando nós colocamos uma camada fina, tem a colher dentro, olha aqui, todos eles têm a colher, embalamos e são guardados na geladeira, porque o creme tem que ser guardado na geladeira. Então essa é a nossa receita de hoje, ovos de Páscoa de colher, uma sobremesa para ser consumida no dia da Páscoa e também para ser presenteada. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Nós vamos usar para a nossa receita uma barra de chocolate derretida. Nós derretemos um banho-maria. Nós vamos derreter o chocolate em banho-maria. Nós esperamos a água ferver assim, ficar borbulhando. Apagamos o fogo. Aí só o vapor dessa água quente é que vai derreter o chocolate. Então nós colocamos o chocolate aqui em cima. Aí, gente, olha, só o vapor da água quente derreteu o chocolate. Vamos usar saquinhos plásticos para embalar, fitilhos coloridos, palitos de pirulito e essas forminhas aqui que nós encontramos em artigos de festa. Custa na faixa de 70 centavos a R$1 cada embalagem dessa daqui. Elas são imprescindíveis para nós fazermos a nossa receita.
Nós vamos encher essas forminhas com chocolate derretido. Agora que nós já colocamos o chocolate em todas as forminhas, nós vamos colocar o palito. Tem que colocar antes de endurecer, tá, gente? Agora nós vamos cobrir essas pontas aqui para ficar bem firme o palito no pirulito, tá? Porque tem que ficar bem firme para não soltar do chocolate. Então nós colocamos o chocolate dentro das forminhas. Agora nós vamos levar à geladeira por 20 minutos. Já se passaram 20 minutos que os nossos pirulitos ficaram na geladeira. Olha aqui, gente, que bonito, olha. Estão bem firmes. Agora nós vamos reservar essas forminhas, nós podemos lavar e guardá-las. Olha como ficaram bonitos os nossos pirulitos, gente. Agora nós vamos embalá-los. Agora vamos fazer assim com todos eles. Então nós terminamos de amarrar os fitilhos nos saquinhos, na embalagem dos nossos pirulitos de chocolate. Uma dica que eu vou ensinar para vocês, quando vocês embalarem qualquer coisa e ficar essa ponta assim, vocês pegam uma tesoura, pode ser com tesoura de qualquer tamanho. Vocês pegam a tesoura assim, olha. Vê se tá dando para vocês verem, olha. Essa parte de dentro da tesoura, aí vocês seguram levemente e puxam assim, olha. Aí fica enrolado. Às vezes vocês veem presente que tem a ponta enrolada, não tem? É assim, com a tesoura que enrola. Olha como ficaram bonitos nossos pirulitos, gente. Vocês podem fazer em maior quantidade e colocar naquele isopor que você compra em casa de festas e coloca eles em pé. Então essa é a nossa receita de hoje, pirulitos de chocolate. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma caixa de leite condensado, 500 gramas de coco ralado, 400 gramas de cobertura de chocolate fracionado e papel manteiga. Nós vamos precisar também dessas forminhas para modelar o nosso chocolate de coco. Essas forminhas você encontra em loja de artigos de festa, você pode usar por várias vezes. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma tigela nós vamos colocar o leite condensado. Agora nós vamos colocar o coco ralado. Agora nós misturamos com a colher. Agora nós vamos levar ao congelador por 10 minutos. Para essa mistura ficar um pouco consistente. Se você for levar ao freezer, 5 minutos já basta. Aqui, gente, ele fica assim, olha. Não vira sorvete não, tá? Apenas fica um pouco mais consistente para nós podermos trabalhar nele. Agora nós pegamos uma forma com papel manteiga por cima. E vamos moldando assim na mão. Parece cocada, mas não é não, porque a cocada vai ao fogo. E esse aqui não vai ao fogo não. Aí nós deixamos aqui em cima do papel manteiga, que o papel manteiga ajuda a não agarrar. Agora nós vamos fazer assim, com todo o coco que está aqui, junto com o leite condensado. Então nós terminamos de moldar os nossos bombons de coco. Agora nós vamos derreter em banho-maria a cobertura de chocolate fracionada. E enquanto isso nós vamos deixar a nossa receita na geladeira.
Em uma panela nós vamos despejar o nosso chocolate. Nós falamos chocolate, mas é uma cobertura de chocolate, tá, gente? Nós picamos em pedaços menores para facilitar derreter no banho-maria. Em uma panela nós vamos colocar uma água para ferver. Quando estiver borbulhando, nós apagamos o fogo e colocamos essa panela maior onde está o chocolate. A panela que está por baixo tem que ser menor do que a de cima, para evitar que borbulhas subam até o chocolate. Já está começando a derreter, olha. Aqui, gente, derreteu sozinho, só com o vapor da água quente que estava na panela de baixo. Enquanto a nossa receita está na geladeira, nós derretemos em banho-maria. Agora nós vamos colocar nas forminhas um pouco do chocolate. Vamos fazer assim agora com todas as cavidades do molde da forma. Agora que nós colocamos chocolate em todas as cavidades da forma, nós viramos assim para tirar o excesso. Agora que nós colocamos essa primeira camada de chocolate na forma, nós vamos levar à geladeira por 5 minutos. Vamos fazer a mesma coisa com as 3 formas, tá, gente? Em cada forminha dessa, nós vamos passar 2 camadas de chocolate. Essa foi a primeira, nós vamos passar uma camada de chocolate e levar à geladeira por 5 minutos. A outra também e a terceira. Nós passamos 2 camadas de chocolate na cavidade das forminhas. Cada vez ficou 5 minutos na geladeira. E este coco aqui que estava dentro da geladeira, esperando nós fazermos essa etapa da receita, nós vamos colocar aqui dentro, olha. Ele não endureceu não, nós deixamos lá para reservá-lo, tá? Nós acomodamos ele assim, olha. Agora nós vamos rechear a outra forminha. Aqui, gente, fica assim, olha. O coco, ele fica assim um pouco cremoso. Agora nós vamos cobrir com chocolate. Agora nós colocamos o chocolate por cima assim, para cobrir o nosso bombom. Eu gosto de fazer com a cobertura fracionada, que fica mais fácil de trabalhar com ela. Nós passamos a espátula assim, para ficar retinho no fundo. Nós tiramos só um pouco do excesso. Agora, nessa última etapa, para ficar bem firme, nós vamos deixar por 30 minutos na geladeira. Vamos fazer assim agora com todos esses aqui. Cobrir a parte de cima com o chocolate. Já se passaram 30 minutos que os nossos bombons estão na geladeira. Só nós olharmos assim por cima da forminha, dá para ver que já desprendeu do fundo. Olha que bonito, gente. Olha aqui, gente, soltou sozinho, olha. Agora nós pegamos uma faquinha e vamos tirando assim o excesso. Nós evitamos de pegar com as mãos assim, porque o calor das nossas mãos pode deixar marcas. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Brilhando, né? Essas forminhas custam muito baratos. Tem formatos de bichinhos, de coração, de quadradinhos, retângulos. Vocês podem usar o mesmo recheio em qualquer formato de forminhas. Agora nós vamos abri-lo para vocês verem como ficou. Muito macio. Olha aqui, gente, olha. Muito gostoso. Quebra toalha, de tão macio que fica aí. Essa cobertura é muito boa para fazer esse tipo de chocolate. E muito gostoso. Fica cremoso o coco. Ele não fica soltando, caindo no chão, mas não fica duro. Então essa é a nossa receita de hoje. Chocolate de coco em barras. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 latas de leite condensado, uma lata de creme de leite com soro, 100 gramas de nozes picadas em pedaços bem pequenos, uma barra de chocolate, uma barra de 170 gramas de chocolate ao leite, 3 bombons, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 3 claras e 3 gemas.
Para enfeitar a nossa receita, nós vamos usar sorvete de creme à vontade, raspas de chocolate ao leite e nozes para enfeitar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, vamos colocar o chocolate em pó e agora nós vamos peneirar as gemas de ovos. Agora nós vamos misturar bem. Depois de misturarmos bem, agora nós vamos levar ao fogo baixo. Agora nós vamos ficar mexendo aqui até ficar em ponto de um brigadeiro mais cremoso. Uns 5 minutos mais ou menos. Não podemos parar de mexer, senão empelota. Está no fogo baixo. Aqui, gente, quando começa a ferver, a soltar das beiradas assim, nós apagamos o fogo. Agora nós vamos deixar aqui para ele esfriar. Não precisamos colocar na geladeira, não. Agora nós vamos bater as claras em ponto de neve. Em nosso programa nós não usamos batedeira. Para você bater à mão, você faz movimentos circulares assim com o garfo, olha. Aqui, gente, quando fica nesse ponto aqui é o ponto em neve, olha. O nosso creme de brigadeiro já esfriou. Agora nós vamos colocar o creme de leite com o soro. Misturamos. O creme de leite, ele vai dar cremosidade ao nosso brigadeiro. Agora nós colocamos as nozes picadas em pedaços bem pequenos. Colocamos chocolate ao leite, picados em pedaços pequenos também. Na nossa receita, nós pedimos 3 bombons. 2 nós picamos e vamos colocar aqui. O outro nós guardamos para decorar. Agora, por último, nós vamos colocar as claras em ponto de neve. Nós colocamos as claras em neve por último, porque nós temos que fazer um movimento bem devagar para misturá-las. Agora nós colocamos em uma travessa e deixamos um pouco para colocar na taça. Se você quiser, pode colocar tudo em taças individuais ou só em uma travessa grande. Agora nós vamos decorar. A nossa receita está em temperatura ambiente, então nós vamos levá-la à geladeira por 1 hora. Mas vai ficar um creme, que essa receita não é pudim não, tá, gente? É um creme. Fica mais gostoso, um pouco mais gelado. A nossa receita ficou 1 hora na geladeira. Ela fica nessa consistência, gente, olha, bem cremosa. Quando nós vamos consumi-la, nós sentimos os pedaços de nozes, de chocolates. Muito gostoso. E como acompanhamento é um sorvete. Nas taças individuais, uma sobremesa muito gostosa para os dias de verão. Então esta é a nossa receita de hoje, estrogonofe de chocolate. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita: para o brigadeiro branco, 3 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e 1 caixa de leite condensado. Para o chocolate escuro, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e 1 caixa de leite condensado. Vamos usar também granulado de chocolate à vontade, 400 gramas de cobertura fracionada de chocolate. Nós vamos dissolvê-lo em banho-maria e papel manteiga para forrar a forma ou recipiente em que nós vamos colocar os nossos bombons. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo apagado, nós vamos colocar o leite condensado. As 3 colheres de sopa de chocolate em pó, colheres bem cheias, e a colher de sopa de manteiga. Vamos misturar.
Agora nós ligamos o fogo e deixamos ele baixo até terminarmos o nosso brigadeiro. Agora nós vamos mexer aqui sem parar até soltar do fundo da panela. Tem que ficar bem consistente. Nós mexemos com essa colher de madeira, que ela facilita muito e ajuda para não queimar o nosso brigadeiro. Nós não podemos parar de mexer. Continua no fogo baixo. Essa é a parte mais importante da receita. A consistência do nosso brigadeiro. Aqui, gente, tem que ficar nesse ponto assim, ó. Bem consistente. Para poder enrolar e ficar do jeito que nós queremos. Agora nós apagamos o fogo. Nós untamos um prato com manteiga ou margarina. Não pode esquecer não, tá, gente? Senão vai agarrar. E vamos despejar o nosso brigadeiro nesse prato. Agora, enquanto nós vamos fazer o brigadeiro branco, nós vamos deixar aqui em temperatura ambiente para esfriar. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar a manteiga ou margarina e as 3 colheres de sopa de leite em pó. Nós podemos usar o fouet ou batedor de claras, não sei como vocês chamam em sua região, para facilitar misturar. Agora nós vamos levar ao fogo baixo até soltar do fundo da panela. Demora de 5 a 10 minutos, depende da chama do seu fogão. O tempo de cozimento dessa receita aqui depende muito do sucesso da consistência do brigadeiro. Então nós vamos deixar aqui no fogo baixo até soltar do fundo da panela. Aqui, gente, já está soltando do fundo da panela, olha. Nessa consistência aqui que nós apagamos o fogo. É muito importante, porque se ela estiver mole, ela não enrola. Tem que estar assim e não podemos deixar queimar. Agora, num prato untado com manteiga ou margarina, nós vamos despejar o nosso brigadeiro branco. É muito importante untar o prato para não agarrar. Agora nós vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. Aqui, gente, depois que ele esfria, ele fica bem consistente, porque nós deixamos cozinhar bem. Mas se você for fazer num dia de muito calor e demorar a ficar nessa consistência, você deixa apenas 15 minutos na geladeira. Não mais do que isso, tá, gente? 15 minutos só para ele adquirir essa consistência. Para facilitar, nós vamos fazendo assim, com uma colher de café, nós vamos pegando as porções. Vamos colocando assim num prato, depois nós enrolamos. E para você parar, enrolar, depois pegar na colher de novo, enrolar, toma mais tempo, deixamos num prato à parte. Depois enrolamos todas de uma vez. Agora nós vamos dar uma parada, porque já encheu esse prato aqui. Vamos reservar esse daqui, que depois nós vamos continuar. O calor das nossas mãos faz o chocolate derreter. Por isso é bom fazer essa receita em tempos frios, ou então de manhã ou à noite. Então nós pegamos uma porção e vamos fazer as bolinhas, olha. E vamos colocando aqui. E pegamos uma segunda porção. Olha aqui, gente, como que rende. Agora, enquanto nós terminamos a segunda parte do nosso brigadeiro, nós vamos deixar esse aqui na geladeira, porque hoje está muito quente aqui em nossa região. Para não ficar toda hora pegando o brigadeiro, enrolando e pegando na colher, nós já vamos diretamente pegar pequenas porções assim e colocar no prato. Do mesmo modo como nós fizemos com outro chocolate. Nós vamos reservar essa parte aqui, depois nós continuamos. Em uma panela nós vamos despejar o nosso chocolate. Nós falamos chocolate, mas é uma cobertura de chocolate, tá, gente? Nós picamos em pedaços menores para facilitar derreter no banho-maria. Em uma panela nós vamos colocar uma água para ferver. Quando estiver borbulhando, nós apagamos o fogo e colocamos essa panela maior onde está o chocolate. A panela que está por baixo tem que ser menor do que a de cima,
para evitar que borbulhas subam até o chocolate. Já está começando a derreter, olha. Aqui, gente, derreteu sozinho, só com o vapor da água quente que estava na panela de baixo. Agora, com um pano limpo, umedecido, nós colocamos o chocolate branco nas mãos. Abrimos ele assim um pouquinho. Colocamos o chocolate preto e enrolamos assim. Nós enrolamos o chocolate branco, o chocolate escuro. Fazemos assim uma bolinha. Aqui como que fica, gente. Pode ser o tamanho que vocês quiserem, tá? Porque não é para vender, esse aqui é caseiro. Mas se for para vender, tem que ser tamanho padronizado. A seguir, nós banhamos na cobertura de chocolate. Nós deixamos escorrer bem. E agora nós jogamos o chocolate granulado. Olha como ele fica. Mas nós não vamos colocar diretamente nas forminhas, não. Porque ele está muito úmido. Nós vamos deixar aqui, ó, nesse papel manteiga. Vamos fazer assim agora com todos eles. Então, nós terminamos de passar no brigadeiro os nossos bombons. Agora nós vamos deixar esfriar um pouquinho em temperatura ambiente, que por causa de ter passado na calda, eles estão um pouco mole ainda. Alguns já estão consistentes, mas esses últimos que nós fizemos agora estão um pouquinho moles. Então nós vamos aguardar uns 20 minutos em temperatura ambiente, para eles ficarem no ponto que nós queremos. Olha como ficaram bonitos os nossos bombons, gente. Podemos colocar assim numa travessa, ou se for para enfeitar uma mesa, nós colocamos assim, em forminhas. Fizemos em tamanhos variados, porque é caseiro. Se for para vender, tem que ser o tamanho padronizado. Brigadeiro branco, brigadeiro mais escuro, a cobertura de chocolate por fora e o granulado. Muito gostosa essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje, bombom brigadeiro duplo. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 100 gramas de bolachas, uma barra de chocolate, doce de leite à vontade, confeitos e granulados à vontade, palitinhos de pirulito, fitilhos para embalagem, saquinhos plásticos para embalagem e papel manteiga para forrar a forma. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso pirulito de bolacha. Primeiramente, nós vamos pegar os palitos, vamos passar no doce de leite e vamos colocar assim na bolacha, olha. E vamos deixar assim, olha. E vamos fazendo assim com a quantidade que nós quisermos fazer. Nós vamos fazer apenas 6 para vocês aprenderem como que faz. Então, nós colocamos em 6 bolachas o pauzinho de pirulito preso no doce de leite. Agora, nós vamos pegar mais 6 bolachas. Generosamente, nós vamos colocar o doce de leite nelas. Aí, nós pegamos essa parte aqui que nós colocamos o doce de leite, colocamos assim, em cima dessa, olha. Aí, apertamos assim. Viu como é fácil, gente? Olha. Apertamos. E depois nós tiramos o excesso com a mão mesmo assim, olha. Vamos fazer com o outro para vocês verem como que é. Nós pegamos uma bolacha, colocamos bastante doce de leite nela assim, ó. E colocamos por cima dessa outra metade. E apertamos. Passamos a mão assim, para tirar o excesso.
Vamos fazer assim com todas elas. Agora nós vamos levar à geladeira por uns 10 minutos, enquanto nós derretemos o chocolate no banho-maria. Nós esperamos a água ferver assim, ficar borbulhando. Apagamos o fogo. Aí só o vapor dessa água quente é que vai derreter o chocolate. Então nós colocamos o chocolate aqui em cima. Aí, gente, olha, só o vapor da água quente derreteu o chocolate. Então nós pegamos o biscoito que estava na geladeira. Aí como ele fica do lado assim, olha, doce de leite, tá vendo? Nós passamos ele aqui no chocolate. Nós untamos ele no chocolate. Agora nós acertamos assim com uma colher pequena. Olha, com o cabo de uma colher. Aí ele fica assim, olha, banhado de chocolate. Depois nós pegamos o granulado e jogamos por cima assim. Ai, que bonitinho. Agora nós colocamos aqui em cima do papel manteiga, que o papel manteiga não deixa grudar. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com as outras bolachas. Agora nós vamos levar à geladeira por 1 hora mais ou menos, porque o chocolate ainda está mole. Se nós formos embalar agora, ele vai desmanchar. Aqui, gente, nós retiramos da geladeira. Como eu falei com vocês, colocando em cima do papel manteiga, não gruda, olha. Agora, nós vamos colocar no saquinho plástico. E vamos amarrar com fitilhos. Agora, como eu já ensinei vocês em outros vídeos, essas pontas que ficam aqui dos fitilhos, nós pegamos a tesoura assim, olha. E puxamos assim. Agora nós vamos fazer assim com todos eles. Agora nós vamos cortá-lo para vocês verem como ficou. A cobertura de chocolate por fora, o biscoito e o recheio. E fica muito bonito para enfeitar as mesas. Pirulito de bolachas. Um enfeite de mesa para festa de aniversário. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma lata de leite condensado, 200 gramas de cobertura fracionada de chocolate e 200 gramas de amendoim torrado e moído. Nós vamos precisar para a nossa receita dessas forminhas aqui. Como já falei com vocês em vídeos anteriores, custa menos de R$1 uma forminha dessa. Ela é indispensável para fazermos a nossa receita. Aqui nós temos papel alumínio para embalar. Vocês podem comprar também de outras cores. Como sugestão, amendoim para colocar por dentro também, opcional. E o papel manteiga para nós colocarmos o chocolate depois de pronto. Então esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós colocamos água pela metade em uma panela pequena. Quando estiver borbulhando assim, nós apagamos o fogo. Aí pegamos uma panela maior, colocamos por cima e colocamos o chocolate. Nós vamos derreter em banho-maria essa cobertura de chocolate fracionada. Só o vapor, gente, olha, da água que vai derreter. O fogo já está apagado. Vocês estão vendo como é que já está derretendo, olha? Olhem como derreteu, gente. Já está no ponto que nós queremos, ó. Nós colocamos pela metade em cada cavidade da forminha, olha. Agora nós vamos virando a forminha assim, ó, o chocolate pegar toda a borda da cavidade da forma. Ele vai andando assim devagarzinho, igualzinho que fizemos no ovo de Páscoa. Aí, gente, todas as bordas ficaram com cobertura de chocolate. Agora nós pegamos assim no papel manteiga, viramos assim para sair o excesso. Aí, gente, o excesso sai. Tá, agora nós vamos levar à geladeira por 15 minutos, porque é uma camada só, ela tem que ficar bem consistente para não quebrar.
15 minutos na geladeira. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado. Agora nós vamos colocar o amendoim torrado e moído. Você já compra ele torrado e moído, tá, gente? Vamos misturar. Agora nós vamos levar ao fogo baixo. Agora no fogo baixo nós vamos ficar aqui mexendo sem parar, tipo de um brigadeiro de amendoim. Mas não vamos deixar ficar muito consistente não. Quando começar a soltar do fundo da panela, nós apagamos o fogo. Nós não podemos parar de mexer não, senão pode empelotar. Está quase no ponto que nós queremos. Tem que ficar nessa consistência assim, gente, olha. Quando começa a ferver, soltando o fundo da panela, nós apagamos o fogo. Agora nós pegamos uma vasilha com gelo e colocamos o recheio aqui dentro, para ele esfriar mais rápido. As forminhas de chocolate, elas ficam só 15 minutos na geladeira. Então nós estamos apressando o esfriamento do nosso creme para coincidir com o tempo do chocolate que está lá nas forminhas. Esse procedimento aqui que nós colocamos a vasilha com gelo chama banho-maria ao contrário. Ao invés de aquecermos, nós esfriamos o creme. Agora nós vamos colocando o creme de amendoim nas forminhas. Mas não colocamos muito não, que depois nós vamos cobrir com a cobertura de chocolate. Agora que nós colocamos o creme, isso aqui é opcional, tá, gente? É o amendoim, nós colocamos aqui dentro só se quiser, olha. Não precisamos colocar em todos, não. Geralmente, se você fizer de castanha, você pode colocar pedaços de castanha de caju. Se você fizer de nozes, pode colocar pedaço de nozes. Agora nós colocamos chocolate assim por cima, para ser a tampa das trufas. Não tem importância transbordar não, que depois nós tiramos, tá? Agora nós vamos levar à geladeira por uns 10 minutos para pegar consistência. Já se passaram 10 minutos que os nossos bombons estavam na geladeira. Ah, como está fosco, gente, olha, quando está assim fosco, é que já soltou. Olha que bonito, gente. Sai bem fácil. Agora vamos deixar aqui um pouco em temperatura ambiente para ele acabar de secar. Depois nós vamos embrulhá-lo com papel alumínio. Ou então papel chumbo, que é próprio para embrulhar ovos de Páscoa e bombons de chocolate. Olha como ficaram bonitos os nossos bombons, gente. Agora nós pegamos com cuidado e com uma tesoura de culinária, nós vamos tirar essa rebarba que fica aqui, ó. Vamos fazer assim todos eles, para tirar o excesso que fica. Nós manuseamos com muito cuidado, para não ficar a marca das nossas mãos nos bombons. Vamos cortar todas as beiradas que estão sobrando. Agora nós pegamos papel alumínio ou papel chumbo, colocamos o bombom assim de cabeça para baixo e enrolamos ele. Não precisamos esperar muito tempo, igual o ovo de Páscoa, não. Existem papéis bonitos, tá, gente? Papéis coloridos. Aqui nós estamos pegando papel alumínio que nós já temos. Você pode enrolar assim. Ou então pode enrolar como se fosse uma bala. Para comercializar, o chocolate tem que ser nobre, porque tem mais cacau. Mas nós vamos fazer para casa mesmo, o chocolate caseiro. Muito gostosa essa receita. Então podemos usar a cobertura fracionada, que é bem mais barata. Tem que ficar bem tampado, tá? Tem os papéis próprios de embrulhar, tá, gente? Então essas são as duas maneiras que nós podemos embrulhar os bombons. Agora nós vamos terminar de embrulhar os outros e vamos decorar o nosso prato. Olha como ficaram bonitas as nossas trufas. Agora nós vamos cortar uma para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente. A casquinha é muito fina. O recheio é muito gostoso. Esse aqui é o recheio de amendoim. Nós podemos usar o recheio de coco, chocolate, castanha de caju, nozes, menta, cappuccino, leite em pó. Podemos colocar o sabor que nós quisermos como recheio. Então esta é a nossa receita de hoje, trufas caseiras. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer.
Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso bolo de cenoura são 2 copos de farinha de trigo, 1 copo de açúcar cristal, 3/4 do copo de óleo, 1 copo de cenoura picada. Então você pega uma cenoura grande, você pica até ela ficar assim bem na borda do copo. 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo e 4 ovos inteiros. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso brigadeiro é uma barra de chocolate de 170 gramas, uma lata de leite condensado, granulado de chocolate à vontade e 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Aqui nós temos papel manteiga para mostrar para vocês como devemos fazer para alongar a altura da forma, porque às vezes a massa cresce muito e para não derramar no forno, nós colocamos assim do lado da forma. Aqui nós temos cortado o tamanho certo do diâmetro da forma em que nós vamos fazer o nosso bolo de cenoura. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. No liquidificador, nós vamos colocar os ovos, o açúcar, o óleo e a cenoura picada. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo aos poucos. Mas se o seu liquidificador bater tudo de uma vez, você pode colocar tudo de uma vez. Antes de colocar o fermento, nós vamos untar a forma. Se nós colocarmos o fermento agora, ele já vai começar a agir. Com o auxílio de um papel toalha, nós vamos untar a forma com manteiga ou margarina. Nós passamos bastante, tá, gente? Para não agarrar. Agora nós vamos colocar o fermento em pó para bolo. Vamos mexer delicadamente. Nós não batemos no liquidificador o fermento, não. Agora nós vamos despejar na forma untada. Nós colocamos uma quantidade maior de massa numa forma menor. Vai explicar para vocês como vocês devem fazer quando isso acontecer, porque o bolo vai crescer. Se você não colocar esse suporte aqui, pode derramar no seu forno. Vocês cortam o papel manteiga na largura da forma assim, ó. Aqui nós cortamos 3 pedaços. Então nós colocamos assim, olha, o papel manteiga ele não gruda na forma, não. Nós colocamos bem no canto, tá? Nós sabemos que o bolo de cenoura ele cresce muito. Então ele vai passar da altura da forma. Então nós colocamos assim. Vamos bater um pouquinho assim em cima da pia ou da mesa onde você estiver trabalhando para tirar o ar que fica no fundo da forma. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 40 minutos. Depois desse tempo nós espetamos um palito, sai limpo, nós desligamos o forno e está pronto o nosso bolo de cenoura. Em uma panela no fogo baixo nós colocamos a manteiga. Essa receita é toda ela feita no fogo baixo, tá? Desmanchamos. Não pode esperar queimar a manteiga, não. Assim que ela desmanchar, nós colocamos o leite condensado. Misturamos. E agora nós colocamos o chocolate. Nós vamos ficar mexendo aqui até derreter o chocolate. Se vocês quiserem, pode fazer aquela receita que nós estamos acostumados a fazer, no banho-maria. Mas essa aqui é uma maneira diferente de fazer o brigadeiro. Você pode fazer também com chocolate em pó. Mas desse jeito aqui fica muito gostoso. Nós derretemos o chocolate. Agora com a ajuda de um fouet ou batedor de claras, nós vamos ficar mexendo aqui, sempre no fogo baixo, até ferver e soltar do fundo da panela. Não podemos parar de mexer, senão empelota. Se você não tiver esse fouet, pode mexer com a colher mesmo. De preferência uma colher de silicone, para não arranhar o fundo da panela. Aqui, gente, ele começou a ferver. Se você for fazer o brigadeiro de colher ou para comer no copinho, nesse ponto aqui já está bom.
Mas nós vamos fazer um brigadeiro para enrolar. Então tem que deixar ele cozinhar mais, até soltar do fundo da panela, para ficar na consistência de enrolar depois que ele esfriar. Aqui, gente, está soltando do fundo da panela, olha. Nessa consistência aqui é que nós desligamos o fogo. Nós passamos manteiga ou margarina no prato para despejar o brigadeiro aqui. Se nós não untarmos o prato, o brigadeiro vai agarrar. Agora nós vamos deixar em temperatura ambiente para ele esfriar. Ele está na consistência muito boa, não precisa nem de levar à geladeira não. Só se estiver muito quente mesmo na sua região, aí depois que esfriar, tiver em temperatura ambiente, você coloca uns 15 minutos na geladeira. Mas nós aqui não vamos colocar na geladeira não, somente na temperatura ambiente já vai ficar na consistência que nós queremos. Olha que bonito que ficou nosso bolo, gente. Olha como ele cresceu. Se não fosse esse papel aqui, ele poderia até derramar no forno. Cheirinho bom. Nós vamos esperar esfriar um pouco para desenformá-lo, porque está muito quente. Agora nós vamos desenformá-lo. Olha aqui, gente, bonito que ficou. Agora nós retiramos o papel. Vocês não precisam colocar isso em todos os bolos não, tá, gente? Só aqueles que vocês for colocar na forma, que vocês achar que vai ultrapassar o limite da altura. Tão bonito, né, gente? Dá até pena que depois vai desmanchar para fazer a nossa receita. Nós estamos dando duas receitas num vídeo só. A receita do bolo de cenoura aqui e a do brigadeiro. Agora nós vamos esfarelar metade deste bolo, a outra metade pode ser servida no lanche, no café. Agora nós passamos um pouco de margarina nas mãos. Vamos fazer umas bolinhas assim, amassando o bolo. Como é uma receita caseira, nós podemos fazer o tamanho que quisermos. Mas se você for fazer para vender, tem que ser um tamanho padronizado. Agora nós vamos fazer assim com todo o bolo que está aqui nessa tigela. Então nós terminamos de fazer os nossos bolinhos. Nós lavamos as mãos e com as mãos um pouco umedecidas, nós pegamos o nosso brigadeiro que já está em temperatura ambiente. Então nós fazemos assim, olha. Nós abrimos ele na mão assim. Nós pegamos o bolinho, como se estivesse encapando ele, olha. Viu como é fácil? Mas como eu disse pra vocês, tem que estar no ponto o brigadeiro, tá? Deixa ele cozinhar bem. Aí enrolamos assim. Aí, gente, como é que fica, olha? Aí passamos no granulado. Aqui, gente, fica assim, olha. É o bolo com brigadeiro e o granulado. Então, nós estamos terminando de fazer a nossa receita. Viu como que é fácil, gente? Nós abrimos assim, ó, o brigadeiro. Colocamos o bolinho assim. A cada bolinho que nós fazemos, nós molhamos a mão e deixamos ela um pouco úmida. Esse aqui é o último, ficou bem grandinho. Passamos no granulado. Agora que nós terminamos de fazer todos, vamos deixar uns 10 minutos na geladeira para ele ficar um pouquinho consistente. Quando nós fizemos assim, ele fica muito molinho. Se você quiser, já pode comer agora. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E muito saborosa. Vamos partir uma para vocês verem como fica. Olha que delícia, gente. O bolo de cenoura por dentro, o brigadeiro e o granulado. Muito gostosa essa receita. Se por acaso o seu bolo de cenoura tiver uma casca e sair muito grossinha, você tira a casca, faz só com o miolo do bolo. Então esta é a nossa receita de hoje. Brigadeiro com recheio de bolo de cenoura. Duas receitas em uma só. Muito gostosas e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita estão à venda nas lojas de artigos de festas e de Páscoa. Nós vamos usar essas forminhas aqui de desenhos variados.
Vocês podem escolher qual que vocês quiserem, tá? Custa na faixa de R$1, R$1,20 cada forminha dessa. Vale a pena vocês comprarem, que depois de usá-las, vocês podem guardá-las para o próximo ano. Usaremos meio quilo de cobertura de chocolate fracionado. Esse chocolate já vem pronto, é só derreter no banho-maria e colocar nas forminhas. É muito fácil de manuseá-lo. E opcional aqui nós temos fitilhos, saquinhos, se vocês quiserem colocar essas miniaturas para poder presentear, papel alumínio à vontade para embalar. Essas miniaturas geralmente são colocadas dentro do ovo de Páscoa. Essas maiores são para presentear separado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar para ferver em uma panela pequena um pouco de água. Quando começar a borbulhar assim, ó, nós apagamos o fogo e colocamos uma panela maior. A panela de cima tem que ser maior do que a de baixo. E colocamos a cobertura de chocolate fracionada. Esse chocolate aqui, ele vai derreter somente com o vapor da água que está aqui nessa vasilha de baixo. Então nós vamos esperar que ele vai derreter sozinho. Aí, gente, já está começando a derreter. Somente o vapor da panela de baixo, que está com água quente, está derretendo o chocolate que está aqui em cima. Fazendo com essa cobertura fracionada, fica muito fácil de fazer. Se você for usar um chocolate comum ou uma barra de chocolate comum, você tem que colocar um pouquinho de creme de leite. Mas fazendo com essa cobertura fracionada, não precisa de colocar nada, só derreter e colocar na forminha. Aí, gente, já está todo derretido, olha. Agora nós vamos colocar nas forminhas. Para facilitar colocar o chocolate nas forminhas, nós podemos fazer assim, olha. Nós colocamos o chocolate dentro de um saquinho higienizado. Se você tiver aquele saco de confeiteiro, você pode usar. Aí nós cortamos somente a pontinha. Agora nós colocamos nas cavidades das forminhas. Fica bem mais fácil. Então nós já colocamos nas forminhas de ovinhos. Agora vamos colocar nesse daqui, ó. Essa aqui tem o formato de um coelho. Então nós preenchemos todos os cantos. Se terminar o chocolate, nós pegamos mais, que está lá na vasilha, colocamos no saquinho. Aí, gente, ficou preenchido todos os espaços do coelhinho. E vamos fazer assim agora com todas as forminhas, todos os desenhos. Então nós colocamos a cobertura de chocolate nas forminhas. Agora nós vamos levar à geladeira por 30 minutos. Geralmente a gente não leva chocolate à geladeira não, só na hora que faz, tá, gente? Depois de pronto, nós não colocamos na geladeira não, porque senão ele fica esbranquiçado. Então vamos levar à geladeira por 30 minutos, todas as forminhas. Já se passaram 30 minutos que o nosso chocolate estava na geladeira. Nós sabemos que ele está bom, que fica fosco. Então com muito cuidado nós vamos apertando assim e ele vai soltando. Então esses daqui são os coelhinhos. Com os outros nós fazemos a mesma coisa. Aí ele fica fosco aqui em cima, é sinal que já está na consistência que nós queremos. Fazemos uma leve pressão assim, ele solta sozinho, olha. Então nós terminamos de desenformar as miniaturas de chocolate. Nós evitamos tocá-los, porque o calor das nossas mãos pode deixar digitais nos chocolates. Esses ovinhos aqui, os bombons, servem de recheio para ovo de Páscoa grande. A cenoura e os coelhinhos, nós podemos embalá-los e presentear as crianças em embalagens separadas. Então nós desenformamos todas as miniaturas de chocolate. E para colocar em qualquer tipo de embalagem, nós temos que esperar de um dia para o outro para o chocolate suar. Se você embalar ele agora, por exemplo, pode melar. Então tem que deixar ele assim no lugar seco e fresco. Só no dia seguinte que vamos embalá-lo. Mas depois de 24 horas nós podemos embalá-lo. Nós embrulhamos os bombons menores em papel alumínio para conservá-los. É muito fácil de fazer essa receita, gente. Você comprando a cobertura de chocolate, é só derreter no banho-maria e colocar nas forminhas. Então essa é a nossa receita de hoje.
Miniaturas de chocolate. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é papel manteiga para forrar a forma, 400 gramas de chocolate. Pode ser chocolate em barra, cobertura de chocolate. E aqui nós temos bexigas ou balões. Não sei como vocês chamam em sua região. Se formos fazer para casa, podemos fazer em tamanhos variados. Mas se for para revender, tem que ser um tamanho padronizado. Esses são os ingredientes para a cestinha. Como sugestão de recheio, nós vamos fazer o creme de maracujá. Aqui nós temos meio copo de suco concentrado de maracujá, uma caixa de leite condensado, 2 caixas de creme de leite e meio copo de gotas de chocolate. E opcional para decorar, aqui nós temos granulados de chocolate. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós colocamos um pouco de água para ferver. Quando estiver assim borbulhando, nós apagamos o fogo, colocamos uma panela maior por cima e despejamos o chocolate. Aqui estamos usando a cobertura de chocolate. Agora vamos esperar começar a derreter. Aí, gente, agora que começou a derreter, nós vamos ficar mexendo aqui para não queimar. Somente o vapor da água quente que está na panela de baixo está derretendo o chocolate. Aí, gente, está quase no ponto que nós queremos. Em poucos minutos derrete. Lembrando a vocês que esses balões foram higienizados. Agora nós colocamos assim, ó. Nós fazemos assim com a colher. Deixamos sair o excesso. E colocamos no papel manteiga. Vocês podem fazer em quantas bexigas vocês quiserem, o tamanho que quiserem. Não podemos deixar esbarrar uma na outra não, tá? Agora nós vamos levar à geladeira por 10 minutos. Agora nós vamos passar uma segunda camada de chocolate para ficar uma cestinha bem resistente. Com a ajuda de uma colher nós fazemos assim. Se o chocolate estiver endurecido, você coloca ele em cima de água morna, só um pouquinho para ele amolecer. Podemos fazer assim com a colher para enfeitar um pouco, olha, para não ficar muito liso. Tá vendo? Aí fica assim como se tivesse uns desenhos. Vamos fazer assim agora com todos eles. Então nós passamos a segunda camada de chocolate nos nossos balões. Agora vamos deixar na geladeira por mais 10 minutos. Enquanto as cestinhas estão na geladeira, nós vamos fazer o creme de maracujá. No liquidificador nós vamos colocar o leite condensado, colocamos o creme de leite e o suco concentrado de maracujá. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Agora nós colocamos as gotas de chocolate com o liquidificador desligado. É uma sugestão colocar o chocolate assim, porque ele dá uma quebrada no azedinho do maracujá. Fica muito saboroso. Agora nós vamos passar uma terceira camada para ficar uma casquinha bem consistente. Então nós passamos a terceira e última camada de chocolate nos balões. Vamos levar à geladeira por mais 10 minutos. Então nós passamos 3 vezes o chocolate nos balões. Agora nós vamos tirar os balões do chocolate. Para nós tirarmos o balão do chocolate, nós pegamos um papel toalha, porque o calor das nossas mãos vai marcar o chocolate. Nós pegamos um palito, damos um furinho bem pequeno aqui, para o balão ir murchando lentamente, para ele não estourar não. Fica bem mais fácil tirar fazendo desse jeito. Vamos fazendo pressão assim com as mãos, aí ele vai soltando do chocolate, olha. Lentamente o balão vai murchando, nós vamos fazendo pressão bem devagar, aí ele vai saindo do chocolate. Tem que ser bem devagar, tá? Senão rasga o balão e quebra o chocolate.
Viu como é fácil? Tem que ter paciência. O balão vai murchando bem devagar, aí ele vai soltando do chocolate. Agora, se você quiser, pode acertar com uma tesoura de culinária essas pontas assim, olha. Aí, gente, fica assim, olha, como se fosse um vaso, uma taça. Por isso que eu falei com vocês, é melhor passar a colher assim que fica mais bonito. Fica como se fosse decoração, olha. Agora nós vamos fazer assim com todos eles. Tem que ser bem devagar, tá? Então nós estamos terminando de tirar o último balão que está no chocolate. Aí a gente tem que ter muita paciência, muita calma, para ele não rasgar, olha. Ele vai soltando assim devagarzinho, olha. Com a tesoura de culinária nós acertamos as pontas. Mas é opcional. Se você quiser deixar assim, ó, fica bonito também. Aí, gente, ele fica em pé, porque a base dele tá de chocolate, olha. E com a colher nós colocamos esses enfeites assim do lado, fica parecendo um vaso mesmo. Agora nós podemos decorar a nosso gosto. O mousse de maracujá que nós fizemos, nós vamos colocar aqui. Agora nós pegamos o granulado de chocolate, colocamos por cima assim, é opcional, mas fica muito gostoso. Nessas outras cestinhas, nós vamos colocar outras opções que vocês podem colocar, tá? Não vamos colocar só o mousse de maracujá, não. Olha como ficou bonita a nossa cestinha, gente. Aqui nós colocamos sorvete e miniaturas de chocolate. Nós já temos a receita postada. Podemos recheá-las com bombons e presentear. Aqui nós temos o nosso creme de maracujá. Aqui é sorvete de 3 sabores. Aqui temos tira-gosto também, muito gostoso. Nós podemos rechear essas cestinhas de chocolate com brigadeiros, mousses, doces, balas, sorvetes, frutas secas e frescas, geleias, creme de amendoim, de castanhas, de nozes. Enfim, podemos rechear com ingredientes de sua preferência. Você saboreia o ingrediente e depois pode saborear a embalagem. Fica muito gostosa mesmo essa receita e vocês viram que é fácil de fazer. E esse creme de maracujá que nós fizemos, nós deixamos na geladeira por 2 horas. Então essa é a nossa receita de hoje. Cestinhas de chocolate. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é meio quilo de cobertura de chocolate meio amargo, meio quilo de cobertura de chocolate branco, 100 gramas de coco ralado, 2 colheres de sopa de leite condensado e aqui nós temos miniaturas de chocolate, nós já temos a receita postada. Usaremos também papel alumínio para embrulhar os ovos, papel colorido, fitilhos e essas forminhas aqui, gente. Você encontra em lojas de artigos de festas a R$1, R$1,10 cada uma. Tem vários tamanhos. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos derreter o chocolate em banho-maria. Em uma panela menor, nós colocamos a água para ferver. Assim que estiver borbulhando, nós apagamos o fogo. Colocamos uma panela maior por cima desta e colocamos a cobertura de chocolate para derreter. Então o fogo está apagado, somente com o vapor que está saindo da panela de baixo vai derreter a cobertura de chocolate que está na panela de cima. Aí, gente, já começou a derreter a cobertura de chocolate. Agora nós vamos ficar mexendo aqui para não queimar. Aí, gente, já está quase bom. Temos que esperar derreter todos os pedaços de cobertura de chocolate. Aí, gente, já está no ponto que nós queremos, olha. Bem liso. Agora nós vamos colocar na forma essa cobertura de chocolate. Colocamos assim numa colher e vamos rodando assim, olha. Para ela cobrir toda a camada da cavidade do ovo. Nós vamos fazer 3 camadas assim. Tem que ficar bem lisinha.
Nós deixamos ficar bem na beiradinha assim, gente, olha. Vocês notam que sozinho já está andando aí. Como já cobriu todo o ovo, agora nós viramos assim para tirar o excesso. Agora, com a ajuda de uma faca, o lado oposto da serra, nós passamos assim na beirada para nivelar o chocolate. Vamos fazer assim agora com as outras cavidades do ovo. Colocamos uma colher de chocolate e vamos fazendo assim rodando, olha. Vamos fazer assim com todos eles. Agora nós vamos levar à geladeira por 10 minutos. Agora vamos fazer a mesma coisa com esses aqui maiores. Esse mesmo procedimento aqui nós vamos fazer 3 vezes em cada cavidade do ovo. Aí viramos assim para sair o excesso. Passamos a faca assim, ó, para nivelar. Vamos colocar na outra cavidade da forma. Agora nós vamos levar à geladeira por 10 minutos. Agora nós vamos fazer com todas as cavidades das formas. É o mesmo procedimento, tá? Nós vamos virando assim, para cobertor de chocolate ir andando, olha. Sozinha ela vai cobrindo a cavidade onde faremos o ovo, olha. Tiramos o excesso e acertamos a cavidade com uma faca. É o mesmo procedimento que nós vamos fazer com todas as forminhas. Agora nós vamos levar à geladeira por mais 10 minutos. Então nós terminamos de colocar a primeira camada em todas as forminhas. Aqui, gente, a primeira camada já está consistente. Nós vamos fazer assim com as 3 formas de ovos de Páscoa. Colocamos a primeira camada, levamos à geladeira. Colocamos a segunda, levamos de novo à geladeira. E a terceira camada, levamos também à geladeira. São 3 camadas para ficar uma casquinha bem consistente. Agora nós vamos derreter cobertura de chocolate branco. Em uma panela menor nós colocamos a água para ferver. Assim que estiver borbulhando, nós apagamos o fogo e colocamos uma panela maior com a cobertura de chocolate branco por dentro. Esperamos ele derreter somente com o vapor que está na panela com água quente debaixo. Aí, gente, já começou a derreter. Nós ficamos mexendo aqui para não queimar. Nós temos que ter uma atenção redobrada com a cobertura de chocolate branca. Temos que esperar derreter todos os pedacinhos de cobertura de chocolate. Aí, gente, já está na consistência que nós queremos, olha. Agora nós vamos desenformar os nossos ovos que está na forma. Nós sabemos que ele está bom, que fica opaco, fica meio fosco assim por cima. Nós só apertamos assim levemente, ele desprende da forma. Bem levemente, tá, gente? Para não quebrá-lo. Agora, com a ajuda de um papel toalha, nós não pegamos diretamente no chocolate, não, porque o calor das nossas mãos marca. Aí, gente, sai rapidinho. Sempre nós manuseamos com a ajuda de um papel toalha, para não ficar nossas digitais no ovo. Esse cuidado nós temos que ter só até quando estamos fazendo. Depois que passar o tempo que ele suar, aí não tem importância nós pegarmos sem o papel toalha, não. Agora nós vamos colocar o chocolate branco e fazemos assim, gente, olha. Agora nós não precisamos mais das formas, não, porque a casquinha já está moldada. Nessa parte aqui agora, se você quiser, você pode colocar granulado branco, balinhas, confeitos. Agora nós vamos levar à geladeira por 10 minutos. Aqui nós temos 100 gramas de coco ralado. Nós não vamos levar ao fogo, não.
Nós vamos colocar o leite condensado apenas para dar aderência a este coco, para ele ficar bem grudado. Você pode fazer as casquinhas até uns 3 meses antes e guardar em lugar seco e fresco. Mas o recheio é bom você fazer uns 2 ou 3 dias antes, que dependendo do recheio, se você deixar muito tempo, ele estraga. Esse recheio de coco aqui, se tiver muito calor em sua região, você conserva o chocolate na geladeira, na parte de baixo, onde ficam as frutas e verduras. Agora vamos colocar aqui dentro da casquinha de ovo. Vamos fazer assim com todas as casquinhas do mesmo tamanho que nós fizemos. Então nós terminamos de colocar o coco nas casquinhas de ovo. Agora nós vamos preenchê-las com a cobertura de chocolate. Se a cobertura endurecer um pouco, você coloca ela em cima de uma panelinha com água quente, fora do fogo, aí amolece de novo. Aí, gente, agora vamos fazer assim com os outros também. Agora nós vamos levar à geladeira por 10 minutos. Já se passaram 10 minutos que esse nosso chocolate maior está na geladeira. O chocolate branco já está consistente. Agora vamos colocar a cobertura de chocolate meio amargo. Agora nós vamos levar à geladeira por 10 minutos também. Uma outra sugestão é colocarmos chocolate branco nesses ovinhos menores. Vamos colocar em todos eles. Então essa é a nossa terceira sugestão de ovos trufados. Agora nós vamos levar à geladeira por 10 minutos. Então nós terminamos de fazer as 3 opções de ovos trufados. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Aqui nós temos sugestões de ovos trufados de prestígio. E podemos embrulhar assim para presentear. Por isso que nós fechamos ele com chocolate. Este aqui é um ovo de chocolate com cobertura de chocolate meio amargo e cobertura branca. Pode ser embrulhado também para presentear. E esses menores aqui é para você presentear e para comer na hora, para enfeitar uma mesa. No dia da Páscoa você pode colocar lá sobre a mesa. São ovos de Páscoa com cobertura de chocolate meio amargo e de chocolate branco. E por cima, para enfeitar, nós colocamos de como sugestão coco ralado, granulado, confeitos coloridos, castanhas. Nós podemos também colocar assim para enfeitar raspas de chocolate, leite ninho, Nutella. Tudo isso serve para enfeitar esses ovinhos pequenos aqui. Então, atendendo as solicitações, nós mostramos para vocês sugestões de ovos trufados. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como que fica. Essa aqui é a sugestão de ovos trufados com coco como recheio. Também chamado como ovos trufados com prestígio. Aqui, gente, essa sugestão de ovos trufados com cobertura de chocolate branco e de chocolate meio amargo. E esses menores aqui também é a mesma coisa, chocolate branco e meio amargo. A diferença está só na decoração. Isso aqui é sugestão para presentear. Olha aqui, esse também para presentear. E aquele ali é enfeite de mesa para saborear na hora. Se você for fazer uma quantidade maior para vendas, você faz as casquinhas com chocolate, pode fazer até com 3 meses de antecedência. Deixando em lugar seco e fresco e recheia na véspera que for entregar. Então essa é a nossa receita de hoje. Sugestões de ovos de Páscoa trufados. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. O ovo de Páscoa que nós vamos fazer é bem simples, muito fácil de fazer. Nós vamos usar 1 quilo de chocolate. Vamos usar confeitos para colocar dentro. Nós vamos fazer bombons nessas formas.
essa aqui do ovo menor e essa aqui de ovo grande. Antigamente as formas eram diferentes. Hoje está muito fácil fazer ovo de Páscoa. Então aqui nós temos o papel para poder embrulhar, fitilho para amarrar e o pincel de culinária. Nós usamos esse pincel somente para culinária. Então esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso ovo de Páscoa. Então nós vamos derreter no banho-maria. Nós vamos pegar uma panela maior e uma menor. Na panela menor nós vamos colocar água até pela metade. Quando tiver borbulhando, aí nós colocamos essa outra panela por cima com o chocolate dentro. Enquanto a nossa água está esquentando, nós vamos cortar o nosso chocolate em pedaços menores. Aqui tem 2/3 e aqui tem 1/3. Esses 2/3 aqui, nós vamos colocar em uma panela. A água está borbulhando. Então, nós apagamos o fogo. Então, nós colocamos o chocolate por cima, porque ele vai derreter com o calor da água que está aqui de baixo, ó. Então tem que ser assim, começou a borbulhar, nós apagamos o fogo e colocamos o chocolate aqui. Aqui, gente, no banho-maria vai derretendo. Vamos aguardar derreter todo o chocolate. Aqui tá todo derretido. Existe um termômetro culinário que as pessoas usam para saber a temperatura do chocolate, para saber se está no ponto. Quando eu aprendi a fazer essa receita, nós fazíamos assim. Nós pegamos o chocolate quente e esse daqui 1/3 que eu deixei separado, nós colocamos aqui e misturamos, olha. Só esse chocolate que está na temperatura ambiente, misturado com quente, ele já vai esfriando este que nós tiramos agora do banho-maria. A temperatura do chocolate ela tem que estar mais ou menos 29 graus. Como ela está um pouco quente, nós podemos colocar no banho-maria ao contrário. O banho-maria ao contrário é você pegar uma água fresca. Então nós colocamos a panela aqui dentro e mexemos um pouquinho. Aí esfria mais depressa. Porque se for colocar na forma fora da temperatura, não fica bom não. Na hora que for desenformar o ovo de Páscoa, ele quebra. Então agora já está na temperatura que nós queremos. Nós pegamos essa forma para fazer os bombons. Então nós vamos preencher essa forminha com chocolate até na ponta. Nós vamos fazer assim até preencher todas as forminhas. Nós terminamos de encher com chocolate todas as forminhas. Agora nós vamos levar à geladeira por 1 hora. Agora nós pegamos esta forma e vamos colocar o chocolate e colocamos assim, olha. Aí nós vamos fazer assim, igual quando nós juntamos com a calda a forma. Nós não fazemos assim, olha. Vamos mexendo assim, para acompanhar todo o formato da forma. Essa primeira camada que nós colocamos é uma camada fina. Então nós colocamos só 1 colher de chocolate. Então nós já passamos toda a forma, olha. Então agora nós viramos assim para sair o excesso. Aí, ó, então o excesso saiu. Aí nós pegamos a faca do lado contrário da serra. Nós fazemos assim, ó, para contornar a rebarba para ficar certinho. Então a primeira camada da primeira forminha já está pronta. Agora nós vamos colocar nas outras também. Então com o lado oposto da serra da faca, nós passamos assim para tirar as rebarbas, tá? Para ficar lisinhas as beiradas, olha. Agora nós vamos levar à geladeira essa forma aqui por 5 minutos só. Agora nós vamos preencher esta forma aqui. Esta é maior, então nós colocamos 2 colheres. E vamos acompanhando assim. Agora nós fazemos assim, ó, para tirar o excesso. Aí nós pegamos a faca, passamos assim, para acertar.
Esta outra parte do ovo grande, nós vamos levar à geladeira também por 5 minutos. Então, esses primeiros chocolates que nós colocamos na geladeira já estão endurecidos. Agora, na segunda camada, nós vamos usar o pincel de culinária. Então, nós passamos a segunda camada nesta forma. São 3 camadas, tá, gente? Passamos a primeira, agora a segunda e depois vamos passar a terceira. Sempre nós damos uma mexida assim no chocolate, tá? Agora nós vamos colocar a segunda camada no ovo grande e depois colocamos a terceira. Depois que nós passamos a terceira camada, nós deixamos mais 15 minutos na geladeira para poder endurecer o nosso chocolate. Então nós fazemos assim igual bolo, olha, para desenformar. Olha que bonito, gente. Então nós vamos desenformar o outro também. Vamos fazer a mesma coisa com a outra parte do chocolate. Agora nós vamos desenformar esses pequenos também. É só puxar assim já sai, tá, gente? Olha, gente, que bonito. Esse chocolate fica mais tempo na geladeira, ele é mais grosso. Então nós podemos colocar como recheio dos nossos ovos de Páscoa esses bombons que nós fizemos aqui. Olha, gente, que bonito. Agora eu vou mostrar a vocês como nós fazemos para embalar os ovos de Páscoa. Uma sugestão é colocarmos confeitos nos ovos. Podemos colocar também um bombom se quisermos, tá? Nós vamos embalar somente um para mostrar para vocês como embala. Porque nós temos que esperar 48 horas para poder embalar os ovos depois de pronto. Nós embalamos só um, porque como eu falei com vocês, tem que esperar 48 horas para embalá-los. Então esta é a nossa receita de hoje, ovos de Páscoa simples e caseiros. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1,5 copo de farinha de trigo, 1 copo de leite comum, um ovo, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de café de fermento em pó para bolo, meia colher de café de sal e meia colher de café de açúcar. Esses são os ingredientes para a massa. Nós vamos usar também uma lata de leite condensado, 2 vezes a mesma medida da lata de leite condensado de leite comum. Uma barra de 170 gramas de chocolate, pode ser ao leite ou meio amargo. 1 colher de sopa de essência de baunilha, 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e 3 gemas. E vamos usar para decorar a nossa receita granulados à vontade, cerejas também à vontade. Aqui no lugar da cereja você pode colocar morangos. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador o leite, a manteiga ou margarina, o ovo. Aqui tem misturado o sal e o açúcar, a farinha de trigo e o fermento em pó para bolo. Vamos bater também. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos pegar uma forma de pizza. Nós juntamos ela com manteiga e com farinha de trigo. E vamos colocar esse creme que nós batemos. Agora nós fazemos assim, para a pizza ficar por sobre toda a forma. Vamos mexendo assim, fica uma massa bem fininha. Agora nós vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido, 180 graus, por 15 minutos, para dar uma pré-cozida nesta massa. Já se passaram 15 minutos que a massa da nossa pizza estava no forno. Ela já está bem crocante, cozida. Nós vamos reservá-la
e vamos fazer o creme. Primeiramente, nós vamos colocar um pouco do leite no amido de milho para dissolvê-lo. Nós temos que dissolver o amido de milho antes de misturá-lo na receita. Em uma panela nós vamos colocar o leite, o amido de milho, o leite condensado, a manteiga ou margarina. Agora nós desmanchamos assim a gema. Nós não precisamos peneirar a gema não, porque nós vamos colocar a essência de baunilha. Agora nós vamos colocar a essência de baunilha, misturamos. Agora no fogo baixo, nós vamos ficar mexendo aqui até dissolver a manteiga, ferver e começar a soltar do fundo da panela. Não podemos parar de mexer não, senão empelota. Agora que começou a ferver, nós pegamos o chocolate, nós picamos ele em pedaços menores. E vamos jogar aqui nesse creme quente. Vamos ficar mexendo aqui até derreter o chocolate. Aqui, gente, já derreteu o chocolate, já está fervendo, mas nós vamos esperar cozinhar um pouco mais esse creme. É muito importante o ponto de consistência desse creme para o sucesso da receita. Nós não vamos fazer um brigadeiro, não, mas um creme consistente. Aqui, gente, já está no ponto que nós queremos. Está soltando do fundo da panela e dos lados também. Nós apagamos o fogo. Vamos deixar esfriar um pouco em temperatura ambiente, que está muito quente para colocar por cima da massa de pizza. Quando ele esfria um pouco, ele fica mais grossinho. Nós esperamos esfriar só um pouco em temperatura ambiente, porque ele fica mais grosso. Agora nós colocamos por cima da pizza. Colocamos bem na beiradinha também, tá? Quanto mais for esfriando, mais consistente fica este creme. Mas não é brigadeiro, não. Vamos colocar assim até completar toda a pizza. Então, nós colocamos o creme de chocolate por cima da massa de pizza. Agora, nós vamos colocar o granulado de chocolate. Agora, nós vamos enfeitar com cerejas. Podemos enfeitar também com morangos, damasco. Olha que bonito que ficou nossa pizza, gente. Agora nós vamos parti-la. Ficou bem crocante. A pizza doce é bom por isso. Você pode comer na temperatura que você quiser. Ela é saborosa de qualquer jeito. E nós podemos comer em temperatura ambiente, pode levar no forno para aquecer, pode comer gelada. Então essa é a nossa receita de hoje, pizza de chocolate. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma colher de sopa de manteiga ou margarina e uma caixa de leite condensado. 3 colheres de sopa de chocolate em pó, granulado de chocolate à vontade. Vamos usar também forminhas de papel para colocar os nossos brigadeiros. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo apagado, nós vamos colocar o leite condensado. As 3 colheres de sopa de chocolate em pó, colheres bem cheias, e a colher de sopa de manteiga. Vamos misturar. Agora nós ligamos o fogo e deixamos ele baixo até terminarmos o nosso brigadeiro. Agora nós vamos mexer aqui sem parar até soltar do fundo da panela. Tem que ficar bem consistente. Nós mexemos com essa colher de madeira, que ela facilita muito e ajuda para não queimar o nosso brigadeiro. Nós não podemos parar de mexer. Continua no fogo baixo. Essa é a parte mais importante da receita. A consistência do nosso brigadeiro. Aqui, gente, tem que ficar nesse ponto assim, ó.
bem consistente, para poder enrolar e ficar do jeito que nós queremos. Agora nós apagamos o fogo. Nós untamos um prato com manteiga ou margarina. Não pode esquecer não, tá, gente? Senão vai agarrar. E vamos despejar o nosso brigadeiro nesse prato. Agora nós vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. O nosso brigadeiro já esfriou. Ele fica bem consistente assim, que nós deixamos ele cozinhar bem. Mas se por acaso estiver muito quente em sua região, no dia que você for fazer, você deixa ele por apenas 15 minutos na geladeira. Para ele pegar essa consistência aqui, ó. Ele tem que ficar assim, olha, nessa consistência para poder enrolar. Aí nós fazemos assim, olha. Passamos no granulado e colocamos nas forminhas de papel. Agora nós vamos fazer assim com todos eles. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Muito fácil de fazer e é muito importante o ponto do brigadeiro na hora do cozimento, porque aí fica na consistência para enrolar. Essa receita que nós demos dá para fazer 50 brigadeiros de festas. Muito gostoso, muito fácil de fazer. Olha aqui, gente. Então essa é a nossa receita de hoje, brigadeiro simples de chocolate. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita é uma barra de chocolate, um bolo pequeno de qualquer sabor, palitos para colocar o pirulito, confeitos variados e papel manteiga para forrar a forma. Nós vamos usar também para fazer um brigadeiro meia caixa de leite condensado, uma colher rasa de manteiga ou margarina e 3 colheres de achocolatado. Nós vamos fazer um brigadeiro para misturar no bolo. Nós misturamos todos os ingredientes numa panela, fogo baixo, estamos mexendo assim até engrossar. Quando estiver soltando do fundo da panela, está pronto um pouco de brigadeiro para a nossa receita. Nós vamos esfarelar o bolo em pedaços bem pequenos, tá, gente? Com a ponta dos dedos assim, nós vamos fazendo assim, olha, ele vai desmanchando. Nós esfarelamos bem o bolo. Agora nós vamos colocar o brigadeiro para poder dar ponto de enrolar. Nós vamos colocar 3 colheres de sopa. Dependendo do tamanho do bolo que você for colocar aqui, pode precisar de mais. Para essa quantidade de bolo aqui, foi um bolo pequeno, um bolo redondo, são 3 colheres. Se você colocar as 3 colheres e não ficar no ponto que precisa, porque a sua quantidade de bolo é maior do que essa que eu coloquei aqui no prato. Então você coloca mais brigadeiro. Agora nós vamos mexer com a mão. Não adianta mexer com a colher não, que não dá certo. Vamos sovando assim até ficar uma mistura homogênea. Aqui, gente, fica nessa consistência aqui, olha. Fica cremoso em ponto de enrolar. Agora nós pegamos um pedaço aqui e vamos enrolar na mão fazendo bolinhas. Aqui, gente, fica assim, olha. Vamos fazer assim com todo o restante da massa. Agora nós vamos levar a geladeira por 20 minutos. Geladeira, tá, gente? Não é congelador, não. Nós vamos derreter o chocolate em banho-maria. Nós esperamos a água ferver assim, ficar borbulhando.
Apagamos o fogo. Aí só o vapor dessa água quente é que vai derreter o chocolate. Então nós colocamos o chocolate aqui em cima. Aí, gente, olha, só o vapor da água quente derreteu o chocolate. Se passaram 20 minutos que a nossa massa de bolo para fazer os pirulitos está na geladeira. Agora nós vamos pegar os palitos. Pegamos um palito, passamos no chocolate assim, ó. O chocolate que nós derretemos. E colocamos ele assim, olha. Fincamos um dedo mais ou menos assim, tá? Se for muito na beiradinha, ele solta. Vamos fazendo assim agora com todos eles. Agora nós pegamos com cuidado os palitos, porque ainda não tá muito duro não. Ainda tá um pouquinho mole. Nós passamos no chocolate. Nós esperamos escorrer bem. E passamos em qualquer um dos confeitos aqui, olha. Vamos passar primeiramente esse no granulado. Agora nós vamos fazer assim com todos eles. Só que nós vamos mudar os confeitos, cada um confeito diferente. Agora nós vamos passar nesse confeito aqui, ó. Pode misturar também, tá, gente? Isso são sugestões. Então nós terminamos de passar os confeitos em todos os pirulitos. Então esta é a nossa receita de hoje, Cake Pops. É um pirulito de bolo, uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 400 gramas de cobertura de chocolate fracionado e 2 formas de ovos de Páscoa. Cada forma custa em média em nossa região R$1, tá, gente? É bem baratinho. Usaremos também papel alumínio para embrulhar o ovo de Páscoa e papéis coloridos e fitilhos para embalar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Nós vamos derreter a cobertura de chocolate em banho-maria. Em uma panela pequena nós colocamos a água para ferver. Quando estiver borbulhando, nós apagamos o fogo e colocamos uma panela maior por cima com a cobertura de chocolate dentro. Só o vapor da água que está na panela de baixo vai derreter o chocolate que está dentro da panela de cima. Aí, gente, já começou a derreter, olha. Agora nós vamos misturando assim. Desmancharam todos os pedaços da cobertura de chocolate, olha. Agora nós pegamos um pouco do chocolate e colocamos na forma. Aí nós fazemos assim, olha, para cobrir toda a cavidade do formato do ovo. Bem na beiradinha, aqui no centro sempre fica o que sobrou. Então nós viramos assim de cabeça para baixo para tirar o excesso, olha. Agora nós colocamos aqui e vamos levar à geladeira por 5 minutos. Nós vamos fazer 3 camadas desse mesmo jeito, para ficar uma casquinha bem consistente. Vamos fazer assim com a outra metade da forma. Então, essa aqui é a segunda metade do ovo de Páscoa. Nós vamos colocar também na geladeira por 5 minutos. Já se passaram 5 minutos que o nosso ovo estava na geladeira. Agora, com a ajuda de um papel toalha, porque senão com o calor das nossas mãos pode derreter o chocolate. Nós viramos assim. Agora nós vamos passar a segunda camada. São 3 camadas ao todo. E cada vez que nós passamos a camada, são 5 minutos de geladeira. Então nós passamos a segunda camada. Agora nós viramos assim para sair o excesso. Agora nós passamos a faca assim na beirada para nivelar.
Agora vamos levar à geladeira por mais 5 minutos. Vamos fazer assim com a outra metade do chocolate. Então, nosso ovo de Páscoa já está na consistência que nós queremos, que nós passamos 3 camadas. E nas 3 vezes nós levamos à geladeira por 5 minutos cada vez. Olha como é fácil, gente. Nós sabemos que ele já está bom porque está fosco. Aqui por cima, olha. Nós fazemos uma ligeira pressão, aí ele já solta da forma. Olha que bonito, gente. Nós evitamos de manuseá-los diretamente com as mãos para não ficar nossas digitais. Depois que ele suar, passar um certo tempo, aí podemos pegá-los. Uma sugestão de recheio é nós colocarmos bombons, miniaturas de chocolate, nós já temos a receita postada. Aí depois nós juntamos as 2 partes. Agora nós embrulhamos no papel alumínio. Nós fazemos a casquinha de chocolate, deixamos ela em lugar seco e fresco para ela suar. Aí depois é que nós embrulhamos. Aqui nós estamos embrulhando agora, que é para a gravação do vídeo. Existe um suporte que você compra na loja de artigos de festa, que você coloca aqui debaixo. Mas se quiser, não precisa de colocar não. Aí nós vamos embrulhar no papel bem colorido. Olha que bonito que ficou nosso ovo de Páscoa, gente. Muito bem feito, muito fácil de fazer. Se for para presentear crianças, você pode colocar miniaturas de brinquedos dentro. Fica muito bonito mesmo, nem parece que é um chocolate caseiro. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a Irene Ciribelli, que me presenteou. Olha que lindo, gente. É uma miniatura de uma cozinha. É nossa seguidora e amiga. Muito obrigada, Irene. Gostei muito. Então essa é a nossa receita de hoje. Ovo de Páscoa muito fácil. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljanilores.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.